Se você é alguém que deseja pregar a palavra de Deus ou já é experimentado no ministério da pregação, o conteúdo deste vídeo será muito importante para você. Eu vou revelar o segredo dos grandes pregadores aplicado às pregações. Fique comigo até o final. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou Murilo Alencar e este é o nosso momento onde conversamos sobre o pregador e a pregação. Agora estamos no segundo vídeo de uma série intitulada O Segredo dos Grandes Pregadores aplicado às pregações. E eu particularmente acredito que o segredo desses homens que Deus se utiliza para influenciar gerações e proclamar a sua palavra é a valorização do processo de preparação. Guarde isso no seu coração. Valorize o processo de preparação. E o processo de preparação pode ser dividido em 4 etapas diferentes. E elas são a preparação espiritual, a preparação hermenêutica, a preparação homilética. Já temos um vídeo sobre esse assunto aqui no canal, o link está aqui no card. E por fim, a preparação para a entrega. Hoje nós discorreremos sobre a preparação espiritual. A espiritualidade é indispensável para que o pregador tenha êxito em seu ministério. Eu gostaria de falar sobre alguns elementos que fazem parte da preparação espiritual. E o primeiro deles é que o pregador, em sua preparação espiritual, precisa ser alguém convertido. Mas, irmão Murilo, isso não é lógico? O pregador não deve ser alguém sábio? É lógico, irmãos. Mas nós vivemos em um tempo que se tornou necessário discutir novamente aquilo que é óbvio. O pregador, já que ele proclama o evangelho, ele não pode cumprir a sua missão sem conhecer o autor do evangelho. A pregação é o resultado do nosso encontro com Deus. Porém, há muitas pessoas ocupando púlpitos sem nunca terem se convertido de verdade. E isso é um grande problema dentro da nossa geração, da nossa realidade da igreja brasileira. Eu encontrei algumas palavras em um site americano que ilustra muito bem aquilo que estamos falando nesse primeiro elemento aqui. Diz o seguinte, o texto que encontrei. Um pregador não salvo é uma pessoa sem braços ensinando a arte de arremessar uma bola de beisebol. É uma pessoa falida ensinando economia e investimento. É uma palestra alcoólatra sobre abstinência. É um guia que mostra às pessoas coisas que nunca viu, levando-as a lugares onde ele nunca foi, onde ele nunca esteve. Como é que você vai falar sobre salvação se você nunca sentiu isso na sua alma? Como é que você vai falar sobre um Deus que você não conhece? O pregador precisa ser alguém que teve um encontro com o Senhor Jesus. Em segundo lugar, o pregador, dentro de sua preparação espiritual, ele é alguém que desenvolve e mantém certas disciplinas espirituais. E o que são disciplinas espirituais? São meios de graça. São vias pelas quais nós nos aprofundamos em intimidade com Deus. E as disciplinas espirituais são muitas, mas eu quero aqui fazer menção de 4 disciplinas espirituais: oração, jejum, leitura da palavra de Deus e meditação. Aí você pode dizer o seguinte: mas irmão Murilo, eu não tenho tempo para essas coisas. A vida é muito corrida. Eu trabalho longe de minha casa, meu trabalho exige muito de mim, tem os afazeres domésticos, olha, tem tanta coisa que não dá para observar tudo isso aí. Ler, meditar, orar, jejuar, não tem como. E eu lhe pergunto, esses dias você se alimentou? Ah, irmão Murilo, eu me alimentei. Esses dias você bebeu água? Pode ser que eu não tenha bebido água hoje, mas bebi água ontem, antes de ontem. Você foi ao banheiro? Isso até constrangedor, mas é claro que você foi ao banheiro. Ah, você dormiu esses dias? Lógico que você dormiu. Pouco ou muito, mas você dormiu. E eu lhe pergunto, por que você fez isso? E a resposta simples é, porque é uma necessidade. E veja como a gente trata as disciplinas espirituais como coisas secundárias. Devemos dar a importância que elas merecem. Elas são necessidades da alma. Nós fazemos aquelas primeiras coisas que mencionei porque consideramos necessidades. Nós também devemos considerar as disciplinas espirituais
como necessidades da nossa alma. O pregador é alguém que cresce nessas coisas, na prática da oração, do jejum, da leitura e da meditação. Em terceiro lugar, outro elemento que compõe a preparação espiritual é a busca de uma santidade pessoal. E quando falamos sobre santidade pessoal, nós temos em mente aqui pelo menos duas coisas. Um testemunho perante a igreja e os não convertidos e uma boa consciência. É necessário que o pregador, nos dias de hoje, ele tenha uma santidade pessoal evidente, que ele busque isso de todo o coração e com sinceridade. Nós vivemos em uma época muito difícil na história da igreja brasileira, em que há grande descrédito quanto à postura ética e moral dos pregadores. Veja quantos escândalos não já surgiram aí em diversas áreas. É noticiado, em sites, em televisão, pregador fulano de tal foi pego fazendo isso, foi envolvido em tal prática aqui imoral, em falta de ética, tantas outras coisas aí que a gente vê, escândalos terríveis, e a falta de uma santidade pessoal, a falta de um testemunho com relação ao pregador, aquele que proclama o evangelho, causa escândalo para os não crentes. O pregador, ao invés de ser um pescador de almas, ele é alguém que afugenta as pessoas da igreja. Então, quando se fala de preparação espiritual, o pregador tem que ter um bom testemunho, uma boa consciência, ele deve ser alguém que busca a santificação pessoal no falar, na sexualidade, nas finanças e na prestação de contas. Busque de todo o coração e com sinceridade não escandalizar o evangelho. E por fim, eu quero mencionar aqui que dentro da preparação espiritual, outro elemento que não pode faltar é a sensibilidade à voz do Espírito Santo. E isso é uma consequência de tudo aquilo que já tenho dito aqui. O pregador é alguém que deve ser convertido, é alguém que cresce na prática das disciplinas espirituais e também é alguém que busca santificação pessoal. Com isso, ele terá mais intimidade com o Espírito, estará mais sensível à voz do Espírito Santo. E por que é que isso aqui é importante? Preste atenção. Assim como a foto de uma pessoa não é a pessoa e a bula de um remédio não é o remédio, o sermão que a gente faz não é necessariamente a pregação. Ali você anotou as ideias, ali você fez um rascunho daquilo que você vai falar, daquilo que Deus lhe deu no momento de oração antes da pregação, mas há coisas que o Espírito Santo transmite à nossa alma, ao nosso coração, no momento da ministração, que não estão anotadas. E o pregador precisa estar sensível a esta voz do Espírito para que ele edifique a igreja. Você precisa orar e buscar a Deus para que ele lhe dê percepção espiritual. O pregador precisa valorizar o processo de preparação. E dentro do processo de preparação, o pregador deve ser alguém preparado espiritualmente. Se você quiser saber mais sobre esse assunto de pregador e pregação, tem um link aí na descrição do vídeo, onde você vai clicando, você vai conhecer o curso O Pregador e a Pregação. É uma ferramenta extraordinária para o pregador iniciante. Já temos mais de 2.000 alunos, tanto no Brasil como fora do Brasil. Clica aí e vai conhecer. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério e eu lhe espero em nosso próximo encontro, onde falaremos sobre a preparação hermenêutica. Até lá, em nome de Jesus.